Já estamos aqui, meu amigo. Aqui. Aqui deveria também. Pode ser. Tá valendo, meu amigo? Vamos lá, boa noite. Tudo certo, Luquinha? Então vamos lá, boa noite, pessoal. O professor Lúcio está chegando aí, mas ele tá no congestionamento, mas ele está chegando. Eu vou tocando aqui, tá? Então vamos lá. Eu vou sair um pouquinho. Pronto. Vamos lá. Vamos lá, gente. É engraçado esse tipo de conversa, porque eu não estou acostumado com isso. Conversa de um só, né? E a gente fica falando aqui sozinho, mas não estamos sozinhos, né? Aqui, ó. Então, qualquer coisa, se tiver alguma mensagem aí, você me avisa, tá bom? Então, vamos lá, gente. Conversar um pouquinho hoje com vocês sobre implantes pterigoides. Um procedimento que eu tenho me dedicado muito aí nesses últimos 3 anos, estudando bastante, conhecendo a anatomia, praticando. Então, vou mostrar aqui no comecinho. O nosso papo aqui hoje, uns 50 minutinhos, coisa rápida. Mostrar aqui um resumo das técnicas de ancoragem e entraremos na técnica do implante pterigoide, tá? Ano que vem teremos aí umas novidades, uns trabalhos aí publicados, mas já tem bastante coisa legal para falar hoje aí, tá bom? Então, qualquer dúvida aí, vocês mandem uma mensagem aí que o Luquinha está me ajudando aqui, porque eu não sei mexer com isso, né, meu jovem? Eu não sei nem entrar no YouTube. Bora? Então vamos lá. Põe lá para eu mudar, por favor. Então vamos. Muito bem. As alternativas, pessoal. Quais são as alternativas para tratar maxilas atróficas? Temos todas essas. Enxertos, implantes curtos, implantes convencionais, implantes longos, transsinusais, transnasais, zigomáticos. E o motivo do nosso papo hoje é essa última aqui alternativa. São os implantes pterigoides. Então eles são uma alternativa. Tá? Você pode estar pensando assim, puxa vida, mas a técnica All-on-4 já tem... Ela foi publicada em 2003 pela primeira vez. Já tem bastante trabalho aí publicado. Muitos profissionais com bastante experiência clínica. Para que mudar, né? Se o All-on-4 standard, o All-on-4 híbrido e o All-on-4 zigoma podem solucionar todos os casos, né? Vou tentar mostrar para vocês que é possível sim. E é importante ter mais essa alternativa. Professor, seja bem-vindo, viu? Rapaz, você tá elegante, hein? Tá bom. Tá elegante, chegou? Pessoal, desculpa o atraso aí. Chega mais perto aqui, não tenha medo não, viu? Pode chegar aqui. Tá bem focado aí, Luquinha? A cabeça dele tá aparecendo porque ocupa muito espaço aí. Então vamos lá. O Luquinha, põe lá para eu mudar, por favor. Então vamos lá. Então, gente, temos aqui a maneira tradicional, né? Um caso típico aí, essa pneumatização do seio maxilar bastante comum. Então, você pode, e nós aqui também já fizemos muitas vezes, tratamento
o enxerto ósseo, desde 1980, já foi publicado pela primeira vez, levantamento de seio maxilar, instalação de 6 implantes. Ou você pode visualizar a maxila em zonas, tá? E utilizar a técnica All-on-4. Implantes inclinados distais, implantes anteriores axiais, e solucionar a maioria dos casos. Pode usar as técnicas de Jensen. São variações da técnica All-on-4. Tem a técnica M4, onde os ápices dos implantes são voltados para o pilar canino, buscando uma ancoragem, né? A técnica V4, também de Jensen, onde os implantes anteriores, os ápices são voltados para a linha média. A outra técnica de Jensen, implante transsinusal, onde você realiza o levantamento de seio, convencional, e busca ancoragem ali na parede lateral da cavidade nasal. All-on-4 híbrido, 2 implantes convencionais com 2 implantes zigomáticos. A técnica do professor Vanderlin, uma alternativa ao quadrizigoma. Então, instalação de implantes zigomáticos e 2 implantes transnasais. A técnica All-on-4 zigoma. Zigomáticos múltiplos, técnica de 2003, do Botur. 3 implantes aí em cada zigomático, cada osso zigomático. Protocolo pentagonal do professor Guerreiro também, um implante anterior aí, em direção à base da órbita. Técnica FACO, onde você utiliza um implante convencional e usa um pilar especial, né? Pilar Z. E os implantes subperiostais, customizados. E o motivo da aula principal, né? São 3 técnicas, onde utilizaremos implantes pterigóides. Então tem a técnica Forum Pillars, onde utilizamos 2 implantes anteriores aí no pilar canino e 2 implantes pterigóides. A técnica PFS do professor Rotzklau, na verdade é um All-on 6 aqui, né? É a técnica All-on 4 com mais 2 implantes pterigoides. Basicamente é isso. E mais recentemente, a técnica VIV. Tá? Que é a diferença da técnica anterior, que se coloca apenas um implante aí na linha média. Tá? Então, o objetivo principal aí das técnicas de pterigoide é eliminar o cantilever. Tá? Basicamente, essa é a grande diferença. Tá? Você pode utilizar a técnica de implantes pterigoides para aqueles casos em que você planejou, sim, um implante, um All-on 4 standard, e não conseguiu torque nos seus implantes distais. Então, a grande dificuldade que a gente vê aí com o tempo é que nem sempre você consegue executar o que você planeja. Então, a gente acredita que seja muito importante a gente ter todas essas ferramentas em mãos, porque um dia você pode usar. Um dia você irá usar. Com certeza, Exatamente. Então, gente, são 14 técnicas de ancoragem, mais alguma aí que você quiser inventar e mudar a posição do implante. Então, são 14 até agora. Para quê? Para tentar buscar carga imediata, que é o nosso objetivo. Acreditamos que a carga imediata, ela dá uma maior satisfação ali para o seu paciente, a gente ganha tempo, o paciente ganha tempo. Na verdade, não é carga imediata a qualquer custo só por conta da pressa, do tempo, porque às vezes o paciente ele já está sem dentes há anos. Então, para que fazer a carga imediata? Algumas justificativas. Tá? Então, basicamente aqui, diferença entre a técnica convencional e a técnica de ancoragem. Pessoal, são 3 cirurgias. Técnica convencional. Se precisar de enxerto, obviamente. Tá? Então tem a técnica, tem o enxerto, a cirurgia para instalação de implante, depois a cirurgia de reabertura, que as pessoas esquecem. Tem que contar como uma cirurgia, porque é uma cirurgia desagradável em muitos casos, né? Pacientes com muita gengiva. Você tem que fazer praticamente uma nova cirurgia. E a instalação da prótese em 1 ano e meio. Com as técnicas de ancoragem, basicamente a gente busca um torque suficiente para que a gente consiga instalar a prótese aí em até 7 dias. Então, existem essas diferenças, né? E a gente tem notado que
o resultado disso, a satisfação do paciente, ela é muito grande. Márcio, deixa eu só fazer um adendo. Eu acho que cabe ressaltar também nesse momento a parte da lucratividade do tratamento, né? Quando nós migramos para as técnicas de ancoragem, nós temos menos sessões, aumentando assim a nossa lucratividade. Em contrapartida, quando nós vamos para as técnicas de levantamento de seio, de enxertos, nós temos mais sessões, esse paciente ele acaba ficando mais tempo de cadeira no nosso consultório ou na nossa clínica e diminuindo a nossa lucratividade. Também eu acho que é um fator que vale a gente ressaltar, porque na grande maioria dos casos, os colegas eles não dimensionam esse tempo perdido por conta do uso das técnicas de enxertia. Eu acho que é um ponto também bem importante de a gente colocar em pauta. Exatamente. Bem, os implantes pterigóides não são uma novidade. Eles foram relatados pela primeira vez em 1989. Então, a definição desse implante é a seguinte. Para ter um implante pterigóide, ele precisa estar em 3 estruturas. Ele tem que passar pela tuberosidade. Ele tem que passar pelo processo piramidal até atingir o processo pterigóide. Então, essa é a definição clássica de um implante pterigóide. Segundo o glossário de implantodontia, o implante pterigóide é um implante instalado através da tuberosidade até a placa pterigóide. Eles não mencionam piramidal, que para mim é o ponto-chave do sucesso, para o sucesso da técnica, né? Que é o implante piramidal, que é o processo piramidal do osso palatino, né? Que ele não é igual nas pessoas. Ele pode ser maior, pode ser menor, e eu acho que isso faz uma grande diferença na chance de ancoragem, porque o implante passará por essa estrutura. E se ela for uma estrutura melhor, obviamente as chances de ancoragem são maiores. Então, em breve a gente vai publicar um trabalho sobre isso, sobre essa previsibilidade. Marciano Giovanelli da Silva. Boa noite, Lúcio e Márcio. Aqui é Marciano de São Mateus, Espírito Santo. Fala um pouquinho mais perto do microfone, por gentileza. Eu dei uma aumentada. Você aumentou? Tá bom. Obrigado aí. Vamos lá. Marciano foi nosso aluno. Sim, lembro dele. Lembro dele. Não estamos conseguindo mudar aqui. Aí. Então, assim, para ser um implante pterigóide, ele precisa passar por essas estruturas. Bem, numa radiografia panorâmica não é fácil identificar essas estruturas. É necessário um conhecimento aí aprofundado, tanto da parte anatômica quanto da parte radiológica, para a gente começar a se familiarizar com essas estruturas. Um breve histórico, desde 1989. E recentemente com várias publicações aí, com várias revisões sistemáticas mostrando aí o sucesso do implante, para que a gente tenha uma segurança para aplicar a técnica, né? Então, existem algumas classificações, vou mostrar para vocês aqui 2, tá? Essa é uma das primeiras, se não for a primeira, tá? Essa classificação é baseada só no local por onde o implante passa. Porque, na verdade, aqui nessa época, se pensava na região ptérigo-maxilar. Tá? Desde implantes de tuberosidade, porque foi assim que começaram, né? Até um implante que atinge o processo pterigóide. Então, ali, o número 1 é um implante apenas de tuberosidade, um implante de tuber, que acredito que todos aqui já tenham feito, funciona muito bem, tá? Altos índices de sucesso, porém não permitem carga imediata. O número 2 ali é um tipo de técnica que você passa pela tuberosidade e vai direto para o processo pterigóide, não passa pelo piramidal. O número 3, você instala seu implante
na tuberosidade e vai só até o piramidal, e o número 4 é o completo, que seria o ideal, passar por todas essas estruturas. Tuberosidade, processo piramidal e chegar lá na placa pterigoide. Outra classificação, tá? Baseada ali na pneumatização do seio, tá? E na possibilidade de instalar ou não esse implante, tá? Porque, obviamente, dependendo da pneumatização do seio, vai sobrar mais ou menos osso na região da tuberosidade, que apesar de não ser uma região de ancoragem para a carga imediata, o ideal é que o implante passe dentro de osso dessa região e não passe por dentro do seio. Então tem a classificação número 1, 2, 3 e 4, dependendo da quantidade de osso residual da tuberosidade. E como eu disse, é baseado na pneumatização. Então quanto mais pneumatizado, chega a ser até lá a classificação número 4. Grande invasão sinusal, que por consequência disso, só sobra até 5 milímetros de osso. Então vai ter uma dificuldade para instalar implante aí. Tá? Obviamente o tipo 1 é o melhor. Tá? Tem osso à vontade na tuberosidade. O tipo 2 também é bastante satisfatório. O tipo 3 é razoável, tá? E o tipo 4 é o pior. Então, essa classificação é baseada na dificuldade que você vai ter para instalar o implante ali naquela região. Rapidamente aqui umas revisões sistemáticas, só para mostrar a porcentagem de sucesso que esses implantes apresentam, porque isso nos dá segurança para aplicar a técnica. Então, nós temos aqui uma primeira revisão, que não é sistemática, de 2012, onde ela mostra aqui, na verdade, a técnica que se utilizou, com brocas e osteótomos, né? Comprimento e tal, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é para a taxa de sucesso. Tá? Alguns trabalhos não mostram uma taxa de sucesso muito alta, tá? Provavelmente pelo início da técnica, pelo tipo de implante que era utilizado, tá? Mas já tinha sim alguns trabalhos mostrando aí mais de 90%, mas também se vocês repararem aí, tem alguns trabalhos mostrando abaixo de 90%. Tá? Só que as mais atuais, elas já mostram um panorama diferente. Né? Então, essa daqui de um grupo de brasileiros, né? Ela mostra lá, pode observar ali, bem no meio ali dessa tabela. Taxa de sobrevivência, 93, 94, 96, 97, só o último trabalho que é um pouco abaixo, que foi um dos primeiros trabalhos também. Mas podem ver que a taxa de sucesso é altíssima, similar com a dos implantes convencionais, né? Outra revisão sistemática mostrando uma taxa de sobrevivência também bastante alta, tá? Outra, taxa de sobrevivência em até 10 anos também de 92%, alta. Outra, mostrando a taxa de sobrevivência também bastante alta. E esse consenso também validando a técnica, tá? Dizendo que permite carga imediata, é uma opção cientificamente validada, enfim. Para que mostrar isso? Mostrar que a gente tem sim um certo embasamento para poder utilizar a técnica com segurança. Bom, as indicações: aumentar o torque composto. Poxa, Lúcio, quantas vezes a gente vai para uma cirurgia de all-on-4? Standard. Uma cirurgia aparentemente simples. Você vai lá para executar seus 4 implantes e você não consegue instalar os seus 4 implantes da maneira que você planejou. E aí? Ou com torques baixos, né? Exatamente. Existe a condição de você ter feito um planejamento de até executar um on-4 tradicional e um dos implantes posteriores, que geralmente é onde a gente tem um calcanhar de Aquiles, a gente não consegue um alto torque. E aí a gente tem que lançar a mão nesses casos, ou do implante pterigoideu ou do implante zigomático. Então,
Você acha que a gente pode ir direto para o zigomático, entendeu? Então, assim, é uma opção. É uma opção. Inclusive, é a primeira opção, que é a original da técnica e tal. Você pode ir para o zigomático. É que eu acho que o zigomático, eu acho que o pterigoide, se você dominar a técnica, claro que leva um tempo, uma técnica feita às cegas em uma boa parte dela, mas se você dominar a técnica, você demora 5 minutos Sim. para instalar. Inclusive hoje, o meu atraso foi que eu fui fazer uma cirurgia para um colega, que ele fez um on-for tradicional, perdeu o implante posterior, e eu olhando a tomografia, eu vi a condição de ser feito um pterigoide. Não estava a melhor condição óssea possível, mas eu primeiro tentei o pterigoide, consegui apenas 30 newtons de torque, aí eu, não satisfeito, intervi fazendo um zigomático e aí ele ficou lá já moldando o paciente, porque o zigomático deu mais de 100 newtons. Claro. Então, como a gente sempre fala nos nossos cursos, trabalhar com maxilar trófica, você tem que dominar todas as técnicas, né? Você tem que ter um arsenal de técnicas para você buscar a carga imediata, que é sempre que a gente almeja, e solucionar os casos da melhor maneira possível, né? Claro que o zigomático é mais previsível, né? Claro, que nem sempre, né? Que você tem mostrado, a gente tem visto uns que também que também não é bem assim. Mas enfim, é mais previsível, sim, um implante zigomático, tá? Mas a opção do pterigoide, como o Lúcio disse, ela é muito importante, porque muitas vezes você consegue 60, 70 newtons nessa região. Então, lá, as indicações: aumentar o torque composto. Pode ser que ele não seja suficiente. Então, você não está confiando naqueles 4 implantes que você instalou. Então, você pode optar pelos pterigoides, né? E aumentar esse torque composto. Tá? Pode ser uma alternativa ao zigomático? Sim, pode ser uma alternativa ao zigomático. Se você tiver um bom torque, você não precisa fazer o zigomático. Tá? Outra coisa que a gente já fez algumas vezes é resolução de falhas de implante zigomático. Pode ocorrer com o tempo. E aí, você não tem mais o que fazer. Em algumas situações ali, você se depara ali e fala, e agora? Tá? Nós vamos fazer essas customizadas? Né? Ou vale a pena tentar aqui um pterigoideu? E se der certo? Então, a gente sempre acredita, sempre tenta a instalação desse implante, antes de tomar medidas mais drásticas, vamos dizer assim. Até um mesiano também, né? Sim. Tá? Então, vantagens. Ancoragem em osso denso. Melhor distribuição de cargas mastigatórias e elimina o cantilever distal, que a gente sabe que é o ponto fraco do sistema, apesar de altas taxas de sucesso, tá? Mas a gente sabe que é um ponto fraco. E a gente sabe que hoje a gente tem como objetivo diminuir esse cantilever. E se conseguir eliminar, é melhor ainda, tá? Desvantagens. Dificuldade protética, sim. É mais trabalhoso, tá? Maior dificuldade de higienização, técnica mais difícil. Sim, tem essas dificuldades, sim. Tá? Mas eu acho que mesmo assim, vale muito a pena se dedicar, estudar isso e praticar, enfim, dominar a técnica. Tá? Contraindicações: abertura bucal reduzida, presença de terceiros molares, ausência de osso na região da tuberosidade e principalmente a ausência de osso na junção ptérigo-maxilar, ou seja, um piramidal pobre. Tá? Porque o pterigoide em si, ele não é espesso. Tá? Quem? Ô, Elis, obrigado aí, viu? Depois você faz uma chamada, eu quero ver se tem aluno meu aí, porque senão vai ter ponto negativo. Aí se eles não estiverem assistindo aí, que eu tenho 2 turmas de especialização, quero saber se eles estão aí, viu?
E a ausência de osso na junção, né? Principalmente do piramidal, né? E outra contraindicação importante são variações anatômicas da artéria palatina descendente, que é a artéria que está passando ali por perto, né? E podem existir algumas variações, a gente tem como identificar isso, tá? Que possam contraindicar a técnica, né? Por conta de problemas, obviamente, hemorrágicos. Considerações importantes. Uma parte da técnica é executada às cegas. Sim. Sim. Uma parte da técnica é executada às cegas. Você precisa treinar aí a sensibilidade tátil. Você vai sentir diferença de densidade óssea na sua broca. É completamente diferente quando a broca está em tuberosidade e quando ela começa a entrar no piramidal ou no pterigoide. Tá? É diferente. Você tem que saber que mesmo inclinando o implante a 45 graus ou a 70 graus, que são basicamente as duas formas de inclinar ele no sentido anteroposterior, você precisa saber que você vai ter aí 6, 8 milímetros de osso denso. Não procure muito mais do que isso, porque não existirá. Ou raramente existirá. Então, se você conseguir 6 milímetros de ancoragem em osso denso, já fique satisfeito. Você vai ter um bom torque aí, tá? Então, necessidade de sensibilidade tátil, tá? Necessário conhecimento anatômico, com certeza. Acho fundamental o treinamento hoje, eu sinceramente acho indispensável um curso em cadáver fresco, congelado. Porque realmente é a melhor maneira para treinamento dessa técnica, tá? E das outras. Tá? Era tão difícil antigamente, você tinha que ir para Miami, era muito caro. Hoje aí tem 3, 4 centros aqui no Brasil, o nosso parceiro é o RAC, tá? Mas existem outros. Enfim, eu acho é muito importante, até para a gente, quando a gente, depois de ter feito tantas cirurgias, e quando a gente está na faculdade, a gente tem aula de anatomia no primeiro ano, a gente não sabe nada de anatomia, a gente fica ali perdido. Hoje, depois de uns anos de prática, você ter uma aula de anatomia muda completamente a sua visão. Tá? Recomendo que todos façam um curso aí com cadáver fresco, porque vai mudar completamente a vida de vocês. Tá? E todas as vezes que nós ministramos o curso, nós sempre aprendemos, nós sempre saímos do curso de um cadáver fresco, uma outra visão, uma outra experiência, né? Eu acho que é uma coisa que realmente muda o patamar de cirurgião. Não só o cadáver, como também o treinamento em biomodelo, que acho que você vai falar alguma coisa. Sim, fundamental. Como é que é? Pessoal, se o áudio não melhorou aí, dá um alôzinho pra gente, por favor, tá bom? Bem, muda aquilo aqui. Aí. Bom, conhecimento da anatomia. Nós não estamos muito acostumados ali, tá? Então pode ser, assim, no começo, pode ser não. Será bastante trabalhoso identificar, mas eu acho que vale a pena a insistência. Então, basicamente ali, você precisa conhecer o final da tuberosidade, o limite entre a tuberosidade e o piramidal, que ali tem uma incisura ali, onde você vai descolar com o seu molde a tuberosidade até ela encaixar nessa incisura. Então você precisa conhecer, saber identificar essa incisura, porque você não vai ter essa visão aí na hora da cirurgia, tá? Então, alguns pontos importantes você precisa conhecer a fossa ptérico-palatina, o que passa lá, a distância desta fossa para o seu ponto de inserção do seu implante. Então você tem que saber a distância do seu ponto de entrada até a saída. Então você precisa ter esses reparos anatômicos em mente, precisa conhecer isso aí, precisa saber o que passa ali, tá? Saber até onde você pode ir, qual que é a direção do implante. Tá? Então, é importantíssimo conhecer todas essas estruturas aqui. Tá?
O âmulo pterigoideu, por exemplo. Eu não me lembrava mais do âmulo pterigoideu. Quando eu comecei a fazer os implantes pterigoides, aí que a gente vai estudar e vai relembrar a anatomia. Alguém aqui palpa o âmulo pterigoideu? Eu duvido. Porque eu só comecei a fazer isso depois que me interessei pelo assunto. E esse âmulo, ele é a única referência, mesmo indireta, assim, porque a gente não vê ele totalmente, mas ele é uma das únicas referências clínicas que nós temos ali na hora da cirurgia. Tá? Precisa saber onde ele está, identificar, tá? Então, assim, obviamente não dá aqui para mostrar e para fazer uma aula de anatomia à distância, né? Mas eu chamo a atenção para que vocês conheçam todas essas estruturas, tá? A fossa pterigoide, que é para onde o implante tem que ser direcionado, porque nessa fossa pterigoide não tem estrutura ali importante, sim, apenas músculos, né? É só o músculo pterigoideu. Então, precisa saber para onde você está direcionando esse implante. Tá? Um pouquinho muda lá. Então, é muito importante conhecer, tá? Essa vista aí póstero-anterior, né? Para vocês entenderem, percebam lá o ápice do implante ali, saindo ali na fossa. Tá? A fossa pterigoide, ela está ali entre as placas, né? Entre a placa lateral e a placa medial. Tá? O âmulo, ele está ali na medial. Tá? Então, a gente precisa identificar tudo isso. Se a gente tivesse essa visão na cirurgia, seria maravilhoso. Tá? Isso aqui foi no nosso último curso de cadáver. Então, o ideal é visualizar o forame palatino maior, isso dá para fazer. O final da tuberosidade, o começo das fibras ali, do músculo pterigoideu ali, dessa parte superficial dele, é possível, só o âmulo que a gente não descola ele desse jeito, então a gente só palpa. Então a gente sabe que o implante ele tem que ser direcionado ali para a medial, para a região medial, porém lateral ao âmulo. Ele não pode passar do âmulo, ele tem que ser lateral ao âmulo. Então todas essas referências, com o tempo, isso vai estar bastante claro para vocês. Tá? Porque qualquer trabalho que fale aí sobre técnica de pterigoide, ele fala, você tem que direcionar ele no sentido látero-medial, né? Você tem que direcionar o implante para a medial. Ok, tá correto. Só que até onde? Tá? Tem um limite, e esse limite é o âmulo. Aqui também é uma peça anatômica, né? Então, para vocês visualizarem aí o âmulo aí na medial, tá? Como se fosse esse chifre aí, né? Tá? Então, tem a placa medial e tem a placa lateral. O âmulo está na placa medial, nessa de dentro, né? Tá? Eu coloquei aí esse fio aí de orto mais grosso aí, para mostrar o forame palatino maior e até onde vai. Tá? Na verdade, de onde vem, né? Porque a artéria palatina descendente, ela sai dali, da fossa pterigo-palatina, e ela vem no trajeto descendente, tá? Até aflorar ali na região do palato, que é o forame palatino maior, que aí sim todo mundo conhece, sabe onde é. Pedro, boa noite. Boa noite. Boa noite para ela. Daqui a pouco estou chegando em casa. Densidade óssea. Olha a diferença na densidade óssea. Ela é nítida, tá? Olha a diferença da tuberosidade para a região pterigoide. Conhecer anatomia radiográfica, fundamental. Identificar, entender ali, cadê o túber? Cadê a junção pterigo-maxilar? Qual que é a altura dessa junção? Onde que está a fossa? Qual é a espessura desse piramidal? Tudo isso é possível. Tá?
Só com exames tomográficos, não estou nem falando de colocar isso no Blue Sky, que é melhor ainda. E ali sim, ver em 3D, aí é o upgrade. Tá? Mas a primeira identificação aqui nos cortes tomográficos. Isso com o tempo, você vai bater o olho e vai falar assim, puxa, esse piramidal aqui é bom. Esse piramidal aqui não é bom não. Tá? Essa área é pouca. Tá? Nesse caso aqui não é o melhor lugar não. Tá? Não é a melhor opção. Tá? Bem fino ali, a área densa é pequena. Então assim, você pode tentar? Pode tentar. Inserir o implante ali. Só que já não é um lugar muito favorável. Tá? Não está com uma anatomia favorável. Então esses cortes axiais você precisa entender, visualizar ele. Esses cortes oblíquos coronais você tem que saber o que é isso aí. Tá? E é possível sim. Trajetória da artéria palatina descendente a gente consegue identificar. Tá? Olha ela aí. É possível. É fácil? Não é fácil. Requer aí um esforço. Tá? Bom, afinal, aliás, como tudo na vida. Uma boa... Olha o biomodelo. Bom contato do profissional com o seu serviço de radiologia, né? Você precisa alinhar para ele poder te mandar da melhor maneira possível esses cortes para você ficar mais seguro para partir para a cirurgia, né? Exato. E hoje, hoje no mundo atual, as conversas hoje são poucas, né? Ninguém quer conversar com mais ninguém, né? E aí você precisa, é até estranho, né? Porque eu converso tanto com o radiologista que ele fala assim, poxa, Márcio, quando eu falo assim, não, mas é que eu queria falar com você. Ele fala, não, pode mandar mensagem. Não, eu preciso ir aí, porque a gente precisa conversar melhor. Então, tomar cuidado um pouco com essas conversas superficiais, né? Que o mundo de hoje nos proporciona. Eu acho que ela precisa ser mais aprofundada, você precisa ter um contato mais próximo. Sei que não é fácil, dá trabalho, ninguém tem tempo, mas vale muito a pena. E a mesma coisa com os biomodelos, porque o biomodelo, se você não conversar lá com a empresa de biomodelo, eles mandam um biomodelo básico, tradicional. Agora, com um esforço e com uma boa conversa, eles conseguem mandar até o trajeto da palatina descendente, que seria uma ótima. Só que isso requer um diálogo, né? Tá? Considerações biomecânicas. Esse trabalho é de um grupo de brasileiros, que o professor Marcos Naconesi participa. Para quem não sabe, o professor Naconesi é um dos maiores estudiosos de biomecânica do Brasil, né? Talvez do mundo. Então, esse conceito aí, Forum Pillars, é um conceito biomecânico, tá? Utilização de 4 implantes. Tá? A ideia aqui é distribuir melhor as forças mastigatórias, tá? Melhorar esse polígono de sustentação, tá? Espalhando melhor os implantes, ou seja, na prática, eliminando o cantilever. Tá? Então são 2 implantes nos pilares caninos e 2 implantes nos pterigoides. É isso aí. Poderia fazer aqui o all-on 4 standard? Poderia. É um caso que permitiria, tá? Talvez aí um transcruzal, um V, olha quantas opções. Agora, se a sua filosofia for biomecânica, aqui é um bom argumento. É um bom argumento usar a técnica, né? Porque eliminar o cantilever, acredito que somente com pterigoides. Diminuir o cantilever, pode ir inclinando implantes, zigomáticos, tá? Dependendo da posição do seu zigomático, também você consegue eliminar, conseguir botar em primeiro molar. Nem sempre é possível, mas também dá. Vai depender também muito da anatomia do zigomático, né? Para você conseguir terminar em primeiro molar. Exatamente. Bom, complicações. Complicações não faltam na vida da gente, né? Então, podem sim. A gente tem percebido, graças a Deus, poucas complicações, apesar do risco
de atingir a artéria palatina descendente, mas isso existem. Se você seguir a técnica à risca, você não vai pegar. Tá? Obviamente, se mudar a direção ali do implante, sim, existe o risco, mas por isso que você precisa conhecer bem essa anatomia, tá? Então, o que pode acontecer? Implante deslocado para a fossa pterigoide. Implante pode cair no seio, tá? Já caiu aqui, tá? Mas aí o implante convencional também pode, tá? Perfurar a membrana, a gente também pode fazer isso, pode acontecer com os nossos aqui convencionais, sinusite, dor, hemorragia. Sangramentos, a gente tem observado, graças a Deus, pequenos sangramentos, tá? Que são estancados aí só com a instalação do implante. Então, até hoje, nenhum caso aí grave, tá? Mas, obviamente, a gente tem cautela. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. O que não está mudando aqui, pessoal? Então, vou mostrar aqui para vocês pouquíssimos relatos de casos na literatura de complicações. Tá? Esse é um deles. Implante caiu na fossa pterigoide. Apesar dali não ter estruturas importantes, assim, porque ali tem um músculo pterigoideu, tá? Mas é desagradável. Ninguém quer isso, tá? Porque para remover isso aí não é simples, né? Tá. Tá. Obrigado aí. Tá bom. Muito bem. São os corajosos aí. Tá bom? Depois me dá a lista. Ponto positivo. Obrigado aí, pessoal, pela disposição aí de escutar a gente, viu? É muito legal trocar... falar disso, que a gente gosta muito e tem se dedicado muito a isso, né? Vou dizer para vocês que, nossa, tratar esses pacientes é uma satisfação muito grande. Bem, essa aqui já é um pouquinho pior, que é cair na fossa infratemporal, né? Isso aqui pode ocorrer se você colocar o seu implante muito lateral. Você não direcionar ele para medial. Você pode errar a inclinação ali. Então ele pode escapar sim e pode cair lá. Inclusive até terceiro molar pode. Tá? Isso pode ocorrer. Aqui já é bem ruim mesmo. Tá? Mas também só tem esses dois relatos de caso na literatura. Tá? Agora as principais causas de falhas. Tá? Falha no planejamento. Tem pouca ancoragem e mesmo assim você quis fazer. Tá? Você está vendo que ali tem pouca ancoragem. Tá? Seio maxilar muito pneumatizado. Então você já está vendo que não está favorável. Você pode usar outras técnicas. Né? Exodontia recente ali do terceiro molar. Ou imediata. Né? Tipo, você deixa para fazer isso no dia da instalação. Não é recomendado. Tá? Ancoragem superficial do piramidal. Você não pegou ele em cheio, pegou pouco, então ele vai ancorar pouco, vai ter pouca estabilidade. Tá? Faltou ir mais um pouquinho. Isso é bem comum, porque principalmente no começo a gente fica com medo, não sabe se pode ir mais um pouquinho. A minha recomendação, você deve ir perfurando e com uma sonda. Perfura e sonda, perfura e sonda. Tá? E vai sentindo as paredes. Tá? Falha no direcionamento médio-lateral antero-posterior, sim. Alargar muito a fresagem, que é facinho de fazer isso. Tá? Ou também torques muito, muito altos e fraturar ali o osso. Tá? Que também pode acontecer. Então, olha a falha no direcionamento. Tá? Aí não pegou. Não pegou o osso denso. Tá muito anterior esse implante. Tá? Com pouca inclinação. Tá? Porque se for colocar ele nessa posição, tinha que deixar ele mais posterior. Por quê? Para deixar ele nessa posição, tinha que botar ele a 45 graus. Então você poderia deixar nessa inclinação, porém mais posterior. Então já está um erro aí no direcionamento. Essa que eu digo, que é a ancoragem superficial.
faltou ir mais um pouquinho. Estava na direção certinha. Tinha que ir mais um pouquinho. Interessante falar do tamanho do implante aí. Também. Esse é um caso daqui. É que o que aconteceu aí? Foi sem torque, aí foi querendo alargar pegar um implante mais largo, tá? E aí ficou aí. Ele estava se integrado, mas não deu carga. A literatura também preconiza que o implante pterigoideu, ele precisa ter pelo menos 18 milímetros, né? Para ele ser realmente. Às vezes a gente vê em vários grupos, colegas, eu fiz um implante pterigoideu, e você olha, é um implante de 13 milímetros, então ele não atingiu a placa do pterigóide, literalmente, né? A grande maioria, obviamente, depende da anatomia, né, de cada um, mas a maioria deles aqui, pelo menos, de 18 milímetros. Perdão. Algumas mensurações importantes. Você vai aprender a fazer isso com o tempo, tá? A gente tem que imaginar duas angulações. A anteroposterior e a médio-lateral. Tá? Então a gente precisa ter algumas marcações para conseguir fazer isso. Então, com relação à angulação anteroposterior, a gente tem que ver onde é que está a fossa pterigo-palatina, a gente tem que saber a altura e espessura da junção pterigo-maxilar, a gente tem que saber como é que está a pneumatização do seio, identificar o ponto de entrada, tá? E a lateromedial, a gente tem que saber onde é que está a incisura anular, o âmulo, tá? E identificar o forame palatino maior. As inclinações que a literatura relata, que não tem um consenso assim, inicialmente o implante, a recomendação era 45 graus, e hoje a tendência é que seja a inclinação anterior-posterior seja por volta de 70 graus. Na verdade, isso depende ali da anatomia da região. O importante é que você tenha ancoragem em osso denso. Se você vai inclinar 45 a 70, depende. Já conseguimos altíssimos torques com 45 graus. Já conseguimos altíssimos torques com 70 graus. É que com 70 graus a anatomia é mais favorável mesmo para você pegar mais o corredor ósseo, vamos dizer assim. Tá? Precisa ter algumas cautelas. Tá? A 45 graus é mais seguro. Tá? Na grande maioria dos casos. Mas dependendo ali da anatomia, pode ser que você pegue menos osso denso. Então você precisa avaliar tudo isso. Mas é possível sim conseguir torque com as duas inclinações. Tá? Torque para carga imediata. Tá? Veja aí a saída protética de um e de outro. Não é nada, você ganha um dente ali, né? Vem mais anterior um pouco, né? Tudo bem, segundo molar é trabalhoso, mas terceiro molar é mais trabalhoso ainda, né? Você colocar a sua chave ali. Então essa é a vantagem de 45 graus. Então tudo tem vantagem e desvantagem, a gente vai ter que analisar isso caso a caso, tá? Então as direções são essas. A literatura não tem um consenso. Tá? O importante é procurar o osso denso e atingir pelo menos 6 milímetros dele. O professor Rotzklau, que é um dos maiores estudiosos aí de pterigóide no mundo, tem livro a respeito e tal, ele dá uma dica boa. Essa alusão é um relógio, né? Que é a inclinação médio-lateral, ela precisa ir lá na direção de 11 horas, né? Então é bastante interessante. Então você pode ver lá, está em direção ao âmulo, porém lateral ao âmulo. Então, bastante interessante aí do lado esquerdo aí, também mostrando a artéria palatina descendente, que ali já é no seu forame palatino maior, né? Mostrando a direção do implante no sentido lateromedial, ou médio-lateral. Tá? Então, aqui é mostrar para vocês a técnica, né?
O implante ele é levemente vestibularizado, porque dessa maneira o ápice vai para medial. Ali tem a referência da artéria, ali com aquela broca pintada em vermelho, e a ponta da broca precisa sair lá na fossa pterigoide, que ali só tem inserção muscular. Né? Voltar. Então, esse aí é um biomodelo, né, que a gente pede para que eles tentem mostrar para a gente o trajeto da artéria, né? E aí eu fiz essa marcação só para didática, né? Então, olha lá, cabeça do contraângulo levemente vestibularizada, para que a ponta vá em direção à placa medial, caindo na fossa. As pessoas falam, mas quanto é que vai na fossa? Não, na fossa não precisa nada, é só cair num vazio, no vazio não vai ter nenhuma ancoragem, é apenas uma referência. Tá? Agora, se você sentiu na sua sonda, poxa, já entrou 6, 7 milímetros de osso denso, você não precisa cair em nenhum vazio. É mais seguro ainda, você sabe que está dentro de osso, já tem aí 6, 7 milímetros de cortical, seu implante terá um torque altíssimo. Não precisa cair no vazio. E um casinho aqui que a gente separou. Perfuração, né? A grande dica aqui é que após a perfuração, a gente usa um laminador manual para evitar riscos, né? Hemorrágicos. Então a gente não fica passando muita broca. A gente passa a primeira broca, vai sondando e depois a gente entra com esses laminadores manuais. Tá? Que já com as medidas dos implantes longos, né? Então o kit Search da Dentoflex ele tem lá esses laminadores compatíveis com as brocas, tá? Que a broca ela pode perfurar 18, 20, 22 milímetros e meio e 25 milímetros. E esses laminadores também têm as mesmas marcações e a gente considera isso aqui bastante seguro, a gente recomenda usar esses laminadores, vai expandindo ali o osso também um pouco e com segurança. E instalamos o implante. Tá? Olha o torque que esse aí. Você está segurando a cabeça do contraângulo, isso aqui você engana os... Entendeu? Mas aqui não estamos segurando a cabeça do contraângulo, tá? Esse torque é verdadeiro. É importante salientar que o uso do laminador evita acidentes também, né? Exato. Porque se a gente está laminando e não está sentindo resistência, não tem por que você adentrar com o implante. Você já aborta aquela perfuração e já migra para uma outra técnica. Então o laminador também é um fator de segurança que impede erros e complicações. Mas aí você está dando dica demais. Eu não consigo. Mas isso é importantíssimo que você falou, porque você já sente Sim. com o laminador se vale a pena pôr o implante ou não. Exatamente, essa dica é importantíssima, hein, pessoal? Porque se você não sentir uma resistência no laminador, não vai esperando que é o implante que vai dar essa resistência, porque ele não vai. Dificilmente. Posicionamento depois corrigido com os mini pilares, né? Então, essa prótese aqui tem eixo de inserção muito favorável. A saída do parafuso ali, né? Que é o que pode assustar aí, né? Os protesistas, né? Tá? Sua esposa não gosta, né, Marcos? Ela fica 3 dias sem falar comigo depois que eu boto um implante desse lá quando eu vou fazer. Porque realmente é mais trabalhoso, né? Então, olha lá, esse caso finalizado, né? Sem cantilever algum? Sem cantilever, tá? Enfim, inclusive esse paciente veio hoje aqui. E tá muito bem e tal. Enfim, esse aí já tá com 3 anos, acho. Foi um dos primeiros. Esse caso aqui é um caso meu.
esse aqui mostra bem, na minha opinião, na nossa opinião, a necessidade de conhecer a técnica. Era um caso favorável para fazer um all-on-4 standard. E era a minha primeira intenção. Fiz um lado, deu tudo certinho, tá? O outro não deu certo. Implante sem torque algum. Falei, poxa, e agora? Poxa, eu vou lá pro zigomático agora? Podia. É uma opção. Será que você não poderia tentar um pterigoideu? Vamos tentar. Favorável, uma boa imagem radiográfica. Poxa, demorou 5 minutos. Tudo bem, você pode ter a habilidade de fazer um implante zigomático rápido. Não sei se em 5 minutos. Mas aqui a cirurgia ficou mais ágil e, enfim, solucionamos o problema. E carga imediata. Então aqui, um caso favorável também para fazer o all-on-4 standard. Aqui a opção já foi mesmo, a opção biomecânica. Foi eliminar o cantilever. Então aqui a gente não tentou fazer o all-on-4. Poderia, mas já fomos direto para a técnica Forearm Pillars. E aqui já instalamos 6 implantes, tá? Porque os 4 implantes tiveram torque de 30, 35 newtons, tá? Não tiveram um bom torque. Então vamos somar esses torques, né? Vamos aumentar esse torque composto. E aí a gente, pelo menos a gente dorme mais tranquilo, né? Aumentando, porque vai ter uma barra aí, vai firulizar tudo, tá? Então, é um caso que está aí também até hoje. Dentado inferior também. Dentado inferior. Uma coisa que a gente tem que pensar bem. Exatamente. Tá? Bem, utilizamos aqui, nesses casos, a linha Search da Dentoflex. Tá? Implantes longos, tá? Aí na maioria dos casos, tá? Soluciona bem, é um implante Conimorse com plataforma 11,5. Tá? Enfim, implantes de 18, 20, 22,5 e 25 milímetros com 3,75 e 4 de diâmetro. Importantíssimo, pessoal, trabalhar com implante longo. Você pode dar a marca que você quiser. Tá? O mercado, obviamente, a Neodent iniciou esse mercado aí com implantes longos, né? Depois da Dentoflex, e agora acredito que DSP, titânio. todas ou quase todas, né? Porque é uma necessidade. Tá? O implante convencional até 15 milímetros, que é o que todos nós trabalhávamos, né? Em muitos casos eles não são suficientes para atingir certas áreas para a gente conseguir a carga imediata. Sim, é possível, com 15 milímetros, com 13 conseguir carga, sim, é possível, só que eu acho que é fundamental ter essa ferramenta aí dos implantes mais longos, tá? Seja da marca que você estiver acostumado aí a usar. Bem, para finalizar, acho que com esforço a gente consegue, a gente é capaz de fazer qualquer coisa, desde que a gente queira. Tá? Pode parecer assim, eu sei que é difícil mudar alguma coisa no nosso dia a dia. É claro que a gente já está acostumado a fazer de um jeito, tem gente que já faz enxerto e funciona, porque o enxerto também funciona. Fizemos muitos. Tá? Dá problema? Dá. Mas a all-on-4 também dá problema, a Zigomar também dá problema, tudo dá problema. Tá? Só que é muito difícil a gente mudar uma coisa que a gente já faz há muitos anos. Tá? Só o fato de inclinar o implante, eu sei porque a gente fez isso também, a gente passou por isso. Sim. Só de inclinar o implante para fazer o all-on-4 já é uma luta. Fala assim, puxa, mas eu vou inclinar o implante? Puxa, eu estou acostumado a fazer daquele outro jeito, reto. E inclinar o implante e usar o implante longo, você foge de muitos enxertos, você consegue carga em boa parte dos seus casos, e a gente nem está falando em implante zigomático, apenas no inclinar e usar o implante mais longo, com transsinusal, com o próprio pterigoideu. Exatamente. São técnicas de ancoragem que ajudam bastante. Tem pergunta aí? Não, o celular acabou a bateria. Então só bota lá pra gente mudar pra gente acabar então. Oi? É que não, travou aqui. Você vai acabar no áudio? Ah, é? Ah, tá sem imagem?
Tá sem vocês na tela. Ah, tá bom. Mas tá aparecendo ali? Então tá bom. Você tá feio demais hoje também. Mas está aparecendo para eles? Não, Não. vocês não. Mas Só a aula sim. Então, tá. então tranquilo. Então o importante é a gente se esforçar até a gente conseguir aí o nosso objetivo. Bom? Bom, pessoal, obrigado aí pela... Quanto tempo nós ficamos aqui, Luquinha? 1 hora. Maria? Poxa, obrigado aí pela paciência aí. E Se tiver alguma pergunta? alguma pergunta, vocês fiquem à vontade. Claro que numa live assim, a gente não pode ir muito a fundo, né? Nem dá. A gente tem um dia inteiro a gente dá de implante pterigóide, para vocês terem uma ideia. Tem muito assunto. Tá? Então aqui a gente procurou condensar os pontos aí mais importantes, tá? Só para que vocês aí se fiquem empolgados aí para conhecer a técnica, tá? Então a gente está à vontade aqui à disposição aí de vocês aí para qualquer dúvida. Aí. Pode perguntar aí. Dá para ver as perguntas aí, né, Luquinha? Doutor Hilton Mar para implantes dentários. Eu tomar para meu amigo do doutorado. Prazer, meu amigo. Obrigado, meu amigo. O Wilton já faz zigomático, ele já domina. Lá de Rondônia? Hã? É de Rondônia? Não, Não. não, Wilton não. Mais alguma coisa aí? Não? Pessoal, então eu queria agradecer aí novamente. Boa noite aí para vocês, viu? O ano que vem a gente vai ter aí algumas novidades, a gente vai colocando em nosso grupo. Obrigado pela participação no grupo. A gente procura fazer aquilo com muito carinho aí. A gente se dedica bastante para poder colocar informações ali importantes, relevantes, tá? E, bom, muito obrigado aí, tá? E quem tiver alguma dúvida, depois manda lá no grupo alguma coisa ou no nosso privado, tá? Grande abraço aí, pessoal. Boa noite.